Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos em mais um Psicotapa Cast, esse muito especial. Muitos de vocês pedem assuntos como esse, então fica ligadinho que hoje tá totalmente desenhado para que vocês curtam, compartilhem, comentem. Vou deixar a página do Psicotapa Cast aqui. Se você ainda não segue a gente lá nas redes sociais, segue. E tem outra coisa, né? Tá assistindo esse vídeo, se inscreve aqui para que você receba as notificações, combinado? Hoje eu tenho um prazer super especial de receber Giuliana Giraldello. Gente, foi quase um trava-língua para falar o nome dela aqui, mas eu consegui? Consegui. Seja bem-vinda! Psicóloga, mais de 8 anos de experiência em emagrecimento e ação. Eita! Sim. Especialista em terapia cognitiva comportamental. São 8 anos aí de clínica, compartilhando dessas experiências, vendo de perto o que essas pessoas sofrem. E eu vou falar pessoas, porque antigamente a gente falava muito desse lugar de emagrecimento na ótica feminina. Hoje já não é mais assim. É um geralzão. É um geralzão e os números têm mostrado um crescimento desse autocuidado para os homens, que eu acho que é uma coisa importante, a gente romper uma barreira. Uma das minhas... De trabalhos de campo que eu tive na faculdade há 13 anos atrás, 14 anos atrás, mais do que isso talvez, era sobre metrosexualismo. Que era sobre esse homem que tinha esse cuidado de fazer a barba, de cuidado com o peso. E eu fui a campo para entrevistar. E hoje é muito natural, né? Hoje é muito natural. Não era uma coisa, nossa, metrosexual. Exato. Eu vou aproveitar e fazer já uma consulta aqui, né, senhora? Eu gostaria de saber como é que eu faço para emagrecer aquelas no treino. Brincadeira. Muito que a gente ouve sobre emagrecimento parece ser mais do mesmo. Eu fico com essa sensação. Por que a gente não emagrece, então? Se a gente só precisa cortar isso, cortar aquilo outro, fazer atividade física, não é isso, não? Então, na verdade, né? Desde que eu comecei a trabalhar com emagrecimento em 2016. Uhum. Na época que eu comecei a trabalhar com emagrecimento, não tinha quase gente da nossa área, né? Psicólogos, trabalhando com isso, que é a questão emocional. E aí todo mundo falava assim, nossa, como assim eu emagreço? Se eu trabalhar o meu emocional, eu emagreço. E eu comecei a trabalhar com grupos de emagrecimento em 2016. Que, inclusive, continua sendo uma das principais estratégias para tratamento, né? A prática dos grupos. Mas hoje, sabe o que eu acho interessante? Isso é mais falado. As pessoas estão mais conscientes do emagrecimento, entre aspas, do emagrecimento emocional. Sabe assim? Que é assim, por que eu não emagreço? Por que eu fiz todas as tentativas, eu já fui no médico, já fui no endócrino, já tomei remédio, já fiz a dieta da sopa, já fiz a dieta da USP, já fiz a dieta do ovo, já fiz a dieta... Tem a galera do Ozempic agora, hein? Então, que é outra pegada que é assim, né? Você emagrece e depois é feito o rebote total. Você emagrece. O Ozempic, quando não tem efeito colateral, como muitas pessoas têm, de vômito, de baixar... Porque é um medicamento para diabetes. Ele não é um medicamento para emagrecer. Então, o que acontece? Que eu já vi pacientes minhas indo parar no pronto-socorro. Por conta do Ozempic. Por quê? Porque ele está mal-estar. Porque você não tem diabetes alta. Você vai tomar um medicamento para diabetes, vai mexer na sua... Como fala? Na sua glicemia. Sua glicemia vai crescer, vai passar mal. Então, assim, é muito mais sério. Hoje ele está sendo tratado como um remédio para emagrecer também, mas não é. É um tratamento hiper caro, que quando você para de tomar, é feito rebote, como tudo que a gente já viu até hoje. Né? A gente vê quantas vezes lá atrás tomava as bolinhas, anfetamina, e se emagrecia 10 quilos num mês e tal. Quando parava de tomar, em 3, 4 meses, 20, 25 quilos, o dobro do que a gente já tinha. Então, assim, é muito... Hoje, eu acho que, assim, embora as pessoas sempre tendem a ir para o caminho mais curto, as pessoas estão mais conscientes. Eu fiquei muito feliz, porque umas 2 semanas atrás, uma menina de grupo, né, que participou dos meus grupos lá atrás, eu tenho bastante meninas fiéis, assim, até hoje, né, desde lá. E ela mandou uma mensagem para mim, ela falou assim, Gil, eu queria te comunicar que eu estou indo para a bariátrica. Mas o caso dela era um caso mais grave, né? Eu falei, você decidiu para a bariátrica? Eu tentei, mas eu estava conversando aqui. Você foi a pessoa que mais me ajudou, em todos os meus processos, você foi a pessoa que mais me ajudou a emagrecer.
Como eu tive dificuldade de um tempo para cá, depois da pandemia para cá, a gente resolveu para a bariátrica porque está afetando a minha saúde. Que é onde eu acho que a bariátrica só deveria ser autorizada e uma opção para as pessoas se tivesse um caso de saúde grave. Então, quando a gente fala em emagrecimento, eu acho que é muito mais complexo do que as pessoas colocam. Eu acho que se vendia muito. Eu lembro de minha adolescente, Gil, que eu... sabe aquela coisa, né? Comparação com um grupo de meninas. E o meu biotipo, tenho uma descendência afro, então meu pai é de uma família negra e tudo. Então, assim, a minha estrutura óssea sempre foi essa estrutura óssea que não é manequim, né? Pernão e tudo mais. Então, no meu grupo de comparação, começou-se a... Eu lá, inteligentemente, falei, bom, preciso fechar a boca, porque eu tô muito fora do que é o meu grupo de comparação, das canelinhas finas, que não é meu caso. Minha canela nunca foi fina e nunca será. Entende? E aí eu comecei, aqui tem muita bunda, aqui tem muita perna, aqui tem muito braço, aqui tem muita... E começou. Todas essas coisas que colam em você, porque são coisas que você carrega, que você vai colando durante a vida de percepções que você adquire do mundo. E eu lembro que era assim, ok, consciência de menina, tá? Pra emagrecer, o que você faz? Para de comer. Exato. Pronto, a regra é clara. Se você tá engordando é porque você tá comendo. Se você tá comendo, então para de comer que você emagrece. E juro que funcionava. Por quê? Não, funciona. Metabolismo de adolescente. Não, mas até hoje, se você fizer, se você parar de comer, você vai emagrecer. Boa. O problema não é esse. O problema é que, assim, o caminho mais curto, eu paro de comer. Se você tira... Vamos lá. Eu já não emagreci mais igual quando eu era adolescente, tá? Vale contar que adolescente, 2 dias, minha barriguinha já tava ali, eu vi uns ossinhos da costela. Hoje, coitada. Que se você fizer algo mais... Um jejum intermitente, por exemplo, você emagrece. Só que tem as questões que você precisa fazer corretamente. O jejum intermitente ele é feito de uma forma totalmente errada. Sabe assim, o jejum intermitente, a pessoa verifica assim, 24 horas sem comer. Se eu ficar uma semana, 24 horas sem comer, primeiro que eu vou começar a ficar fraca, vou começar a ter alucinação, porque já aconteceu de paciente vir e falava de ter confusão mental porque não comia. Entendeu? Então, assim, se você fizer o jejum intermitente da forma correta, uma vez por semana, da forma indicada, você vai emagrecer. Entendeu? O problema das pessoas é que elas querem o caminho mais curto. E aí elas esquecem que, assim, a questão de eu estar gordinha ou estar magrinha, ela também vem muito de questões emocionais. Ninguém é gordo porque quer. Ninguém come porque quer. É a mesma coisa, eu sempre faço uma comparação assim, do adicto, né? De um dependente químico. Ele é dependente químico porque ele quer? Não, ele vicia naquilo. A pessoa vicia na comida. Por quê? Porque é a válvula de escape que aquela pessoa ela tem mediante os problemas dela. Uns vão para droga, outros vão para bebida, outros vão para comida. Só que a diferença, eu sempre falo isso, a diferença é que com a comida a gente precisa aprender a lidar. A gente precisa entender as nossas dificuldades. Por quê? O adicto ele é internado, daqui 40 dias há uma desintoxicação. Se o camarada fizer um tratamento ok, ele vai sair de lá e vida normal. Né? A pessoa que é viciada em comida, o gordinho, não. Por que não? Por quê? Porque você precisa lidar com isso. Você não vai internar gordinho e vai tirar a comida dele. Você não pode tirar a comida de ninguém. A pessoa precisa mudar hábito e comportamento, que é o que eu trabalho. E as pessoas não têm paciência para isso. Porque, assim, uma pessoa... É que o gordinho, por natureza, já é mais impaciente, né? Não, todo mundo é impaciente. Todo mundo. Nós estamos num momento que todo mundo quer tudo para ontem. As pessoas são imediatistas. Só que elas esquecem que, assim, eu tô com 130 quilos. Quanto tempo que eu demorei para adquirir aqueles 130 quilos? Como que eu adquiri aqueles 130 quilos? O que aconteceu na minha vida que eu cheguei... A que ponto que eu cheguei? As pessoas não param. As pessoas, assim, elas chegam naquele ponto... E aí há um preconceito que a gente sabe, né? Onde chega um certo momento que a pessoa fala, já deu e tudo mais, enfim. E tem uma questão de saúde também. Mas a pessoa não vai pela saúde.
Quando a pessoa vai procurar ajuda, ela vai porque o marido falou tal coisa, porque o fulano falou tal coisa, porque ela não sente. Ela não vai porque ela está com diabetes, porque ela está com colesterol alto. Não. Ela vai porque há um preconceito ainda, né? De que é gordinha, porque gordinha não tem vez, porque gordinha nananana. E aí ela vai buscar. E aí ela começa a saga, né? Começa a saga. E aí vamos pro remédio, vamos pro médico, e vamos tomar bolinha, e vamos pro Ozempic, vamos nananã. E aí, emagrece. Então, assim, né? Em 6 meses emagrece lá 50 Começa quilos. a receber o reforço positivo, que aí você tá mais bonita. Começa a fazer academia, para o Ozempic, para a bolinha, para o tratamento. O que foi tratado ali? Porque se eu tomo Ozempic, eu não estou tratando a causa da minha obesidade. Eu estou vindo no aqui e agora. Qual que é a causa da minha obesidade? Adquirir outros hábitos também, né, Eu vou dar Gil? um exemplo meu. Não, eu vou dar um exemplo meu, assim, muito claro. Eu nunca fui... eu sou do seu time. Nunca fui magrinha, nunca fui filé, nunca vou ser. A gente tem que colocar isso na cabeça. A gente tem uma estrutura corporal X e ok. Demorei, a maturidade me trouxe essa aceitação, mas foi um processo. Mas por conta do preconceito. E eu acho que as redes sociais pioraram, intensificaram muito isso. Muito. Corpos né? normais. Esses dias eu tenho uma amiga que trabalha com moda e ela até... Beijo, Pina Lovers. Eu esperei por esse momento pra falar beijo, Pina Lovers, pra você, tá bom? Eu amei seu story, viu que eu tô de olho? Ela falou que uma das coisas que é muito preocupante nesse cenário da moda é que não se vê corpos normais, né? Porque a gente vê um cenário de pessoas muito magras e dessa magreza sendo enaltecida e de roupas ficando boas em pessoas que são magras. Então, quando eu falo roupas ficam boas em pessoas que são magras, eu estou lidando com uma frustração, com uma incapacidade. É como se eu não fizesse, como gordinha, não fizesse parte daquilo, Não fizesse, né? não pertence. Tanto que a gente tem uma dificuldade para achar roupa. Muito grande. Porque, ó, se você parar para pensar, assim, ó, eu fiz todo um caminho, percorri todo um caminho, e eu me sinto frustrada ao entrar numa loja de departamento. Que caminho foi esse? O caminho do estudo, o caminho do trabalho, o caminho da dedicação, para ganhar um dinheiro, para ter condições, para ter um tempo livre. Quando eu chego no meu tempo livre, eu encontro a roupa que me serve. Olha que loucura! Então, mas aí eu acho que é uma questão de psicoeducação com as pessoas. Porque uma loja de departamento tem um grande problema. O manequim é o máximo 46 e o manequim 46, na verdade, é o 42. Pois é, gente. O que é isso? Riachuelo, C&A. Tô falando. Vou expor aqui. Pode? Pode, produção, expor aqui? Pode. Então, patrocina aqui. Faz roupa pra gente normal. Obrigada. Continua, Gil. Então tem isso. E assim, eu acho que o que falta, que as pessoas precisam entender, é que assim, quero emagrecer? Tá, por onde que eu começo? Eu engordei. Eu, Gil, eu vou falar da minha experiência, Sim. tá? Eu engordei. E aí, eu nunca fui magra, mas eu tive um boom. Depois eu emagreci de novo. E aí, eu saí do 100, né? A gente chegou no 100, ficou no 100 e no 100 estamos. E aí, assim, faz 1 ano que eu estou me preparando para emagrecer. Eu estava me preparando quando eu comecei todo o meu processo. E aí, quando a gente fala em processo, qual que é o processo? Nutricionista. Terapia eu já fiz a minha parte, então eu sei aonde é o meu problema, né? A questão emocional. A hora que eu comecei o meu processo, que eu estava engajada, meu pai faleceu. Um luto no meio do rolê. Resumindo, engordei mais 15 quilos. Fome emocional Depois total. do luto. E aí, assim, ele não estava doente nem nada, foi infarto, então a gente não esperava. E aí, decorrente ao falecimento dele, vieram outros problemas, no qual eu estou tentando lidar, por isso que muito provavelmente eu não consegui engajar no meu processo, porque fez 1 ano agora que ele faleceu, e 1 ano que eu não consegui engajar no meu processo. E foi muito importante você me chamar para falar sobre esse assunto, porque eu acho assim, é importante as pessoas também saberem o limite. Eu sempre falo para quem fez tratamento comigo, quem participou dos meus grupos, e você me conhece, né? É assim, a gente precisa de uma preparação para emagrecer. Eu chego e falo assim, segunda-feira... Por que as pessoas se frustram? Segunda-feira eu vou começar. Então, segunda-feira eu vou começar a academia, vou tirar refri, vou tirar doce, vou tirar pão, vou tirar... Blá, 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 blá. Ela fica... Você pode reparar, as pessoas ficam 1 semana fazendo dieta.
Aí fala, não, só hoje, que aí vem a questão dos sabotadores, não vem ao caso aqui, mas é assim, só hoje. Então, ela começa, ela tirou tudo, óbvio que ela vai sentir fome. Restrição. E aí ela começa a fazer academia, óbvio que ela vai sentir mais fome, porque ela não está repondo o que ela precisa. Ela tirou tudo de uma vez. Sem contar que fica chata. Fica chato, gente. Fica irritada, fica... Ai, gente chata, gente que faz dieta chata. O que acontece? Então, assim... E aí a pessoa não entendeu, ela fala assim, gente, eu não consigo. E aí gera uma frustração, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque não. Claro, gente, tem as exceções. Tem a pessoa que fala, vou começar na segunda-feira, e vai lá e começa aí é e tal. personalidade também. Mas ninguém consegue sozinho, é isso que as pessoas não entendem. Boa. Eu não consigo fazer um processo de emagrecimento. Quando eu falo sozinho, não é só o psicólogo, não. Eu acho que o psicólogo é a base e a gente precisa colocar para as pessoas assim. É a base, sim, de eu entender assim, por que eu sou gordinho? E porque, assim, tem uma frase do Carl Rogers que eu sempre uso, o paradoxo. A partir do momento que eu me aceito, assim eu posso mudar. Então, enquanto eu não me aceitar, eu falo isso para as meninas, quando você não se aceitar como gordinha e começar a viver uma vida de gordinha, você não vai emagrecer. E aí, porque é um processo, o emagrecimento ele é um processo onde eu preciso entender. E eu te garanto que eu tenho pacientes de 2016, de 2017, de 2018, que a gente trabalhou toda essa questão emocional. Elas não engordaram até hoje. Tem um paciente que emagreceu 30, 40 quilos. E não engordou. Por quê? Porque ela entendeu, né? Entendeu? Quais são as minhas... Sim, entendeu? Não, e relação tem uma com a questão comida. muito séria, assim. Exato. É isso que as pessoas não entendem. O que a comida significa para mim? Eu tinha uma pacientezinha adolescente, 18 anos. E aí ela tinha umas questões com a mãe e tal. Qual que era a válvula de escape dela? Hambúrguer, que eu falo que é as comidas de risco, né? Todo mundo tem uma comida de risco, o chocolate, Ai, o o meu é hambúrguer. pizza. Ai. E é assim, quando eu tô mal, o que ela fazia quando ela estava mal? McDonald's. Então, tinha semanas que era 4 vezes, 5 vezes McDonald's. Nossa. Porque ela tinha uma frustração, porque chegava, tinha uma situação X ali. Quando nós começamos a trabalhar a situação X, ela começou a perder a vontade de comer McDonald's. E a grosso modo, o que as pessoas querem fazer é, não, tá bom, amanhã eu paro o McDonald's. Tá no McDonald's o problema, tá? Não, então, não. Não, pro pensamento Não, mais pro ignorante. pensamento, sim. É, tá nisso o problema. Porque também é uma dificuldade de reconhecer que tem uma questão em mim. Sim. A culpa é sempre do outro, né? Eu acho que a gente se sabota e, assim, é muito difícil a gente se responsabilizar por algumas questões. Hoje eu tô gordinha. Assim, eu não posso botar a culpa no luto. Ai, meu pai morreu por isso que... Não. É assim, não consegui engajar no processo. Por quê? Questões emocionais? Muito provavelmente. Mas eu ter não a consegui. consciência. O que eu percebo Não, é você tem. falando de ter a consciência. Tem, de que um processo de assim, luto te deixa mais vulnerável. Sim, se deixa mais vulnerável. Dependendo do processo que acontece, você vai comer mais. E eu tenho uma questão muito séria com doce. Entendeu? A minha válvula de escape, o meu abraço emocional que eu chamo, que é o que me abraça, a comida que te abraça, assim, que você fala assim, nossa, é o chocolate. Então, assim, eu chegava a comer, agora eu tô maneirando, mas uma barra e meia sozinha. Comprava uma para elas dividirem, minha mãe e minha filha, e uma para mim. Por quê? Porque aquilo me confortava. Então, eu tô nervosa? Conforta. O que me conforta? Por que me conforta? E aí é onde as pessoas não entendem, assim. Nossa, eu comi muito. Mas, ai, por que eu comi? Nossa, a pessoa come até se estufar. A pessoa come... Por que eu tô comendo? E aí é onde vem assim. Porque assim, ó, você pode ver, a fome emocional não é uma fome que você sente a fome, você tem... É diferente assim. Há uma diferença de eu sentir fome e de eu ter vontade de comer. Ai, boa. Explica isso pra gente, por favor. Então, assim, eu tô com vontade de um chocolate. Eu necessito do chocolate? Não. Dependendo se eu fiz um almoço legal, Preciso. Não. Ai, uma coxinha. Porque aí eu tenho as meninas que não gostam do doce, que é do salgado, né? Nossa, coxinha, vai lá com um prato de feijoada. Gil, fui pra academia de manhã, mas bati um prato de feijoada. Então, assim, o que te abraça? Eu tenho algumas meninas que a comida abraça. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, Gil,
Para mim, um prato de chuchu e um prato de brigadeiro, ele me satisfaz. Eu preciso da quantidade. Ah, o lance dela é a quantidade. Eu preciso comer. Não importa se for um prato de chuchu ou um prato de brigadeiro. Essa questão de estar ali Então, a suprindo. gente precisa aprender que a questão alimentar, ela tem 100% ligação com a questão emocional. Você sabe que eu namorei um nutricionista, né? Pior coisa que eu fiz na minha vida, aquelas assim, deixo claro. Zoeira, gente. E assim, é tão curioso, porque o doce também me abraça bastante. Eu sinto também essa questão de... Principalmente, acho que questões hormonais. Eu tenho uma... Eu falo que eu tenho a TPM da dor. E não tenho endometriose, mas tenho a TPM da dor. Então, eu não fico chata, eu não fico mal-humorada, eu não fico irritada. Você não vai ver nenhuma alteração de humor. Mas, principalmente humor pra fora. Não tem nenhuma manifestação. Mas eu adoeço. São 3 dias doente. Eu adoeço. Meu corpo fica adoecido. E aí, naquela coisa do adoecido, toda a minha dinâmica alimentar, ela muda nesses 3 dias. Então, esses 3 dias eu quero comer um pãozinho com manteiga. Esses 3 dias eu às vezes, como até canja. Não tá, dependendo, eu fico doente. São 3 dias doentes. Mas eu não entendi Vamos lá. como o pãozinho com manteiga. Qual que é o problema? Ai, a gente... Não, porque sai ali da minha dinâmica do dia a dia. Eu não consumo pão mesmo, mas não por uma questão de dieta. Por uma questão de... Eu vivo bem, eu passo bem sem. Mas acho que tem uma questão do pão ter essa memória afetiva. Pode ser. O pão me traz essa coisa de casa. Eu acordava de manhã cedo lá no Pará. Eu ia comprar pão quando eu era menina ali, 12, 13 anos. Então, eu tenho uma afetividade nesses 3 dias. E nisso eu comprei um potinho de Nutella. Namoro Nutri. Nutri e Nutella. Nutri e Nutella não se dão bem. E eu lembro que quando terminou o relacionamento, eu comia o potinho, e por isso eu quero tocar nesse assunto com você. Eu pegava o potinho, comia ali e colocava lá em cima. Pegava e colocava lá em cima. Nem oferecia, nem nada. Por quê? Porque você sabe que essas pessoas, assim, que têm esse olhar para alimentação mais apurado, eles tendem a ser críticos. E Sim. naquele momento eu não queria receber uma crítica. Eu queria comer minha colher de Nutella e eu sou adulta. Mas ok. Por que eu quero entrar nesse assunto com você? Quando terminou, eu só pensava assim, ele vai achar o pote de Nutella quase terminado. Juro por Deus. Não sei se ele achou. Se não achou até hoje, querido, vá limpar seus armários. Mas brincadeiras à parte, a gente aprende a esconder. Era sobre isso que eu queria dizer. Sentimos essa fome emocional e aprendemos a esconder. Eu, depois de um tempo de maturação, eu fiquei pensando, por que eu, mulher adulta, não banquei o meu pote de Nutella e disse, me deixa aqui esses 3 dias em paz, entende? E assim, a gente aprende, e o gordinho, o obeso, a pessoa que sofre de compulsão, que sofre do comer emocional, ela vive escondendo algumas coisas. Você falou uma coisa super importante, que me veio várias coisas nisso que você falou. Sabe por quê? Porque, assim, ó, primeiro ponto, para muitas pessoas, há onde talvez comece a compulsão, o comer escondido. Isso. Que é o comer noturno, o comer de madrugada, que é um dos tipos de compulsão alimentar que a gente tem hoje, né? A gente tem a compulsão, a gente tem... que eu chamo... Porque eu tenho uns termos meio de Gil, tá? Assim, os episódios compulsórios, eu acho que nem tudo é compulsão. Com esses anos de estudo e tudo mais, eu estudo muito nutrição também, não sou nutricionista, mas talvez... Pretendo fazer, talvez, a nutrição, porque eu tenho alguns projetos aí e eu acho que é importante eu ter essa base técnica, né? Eu sei o todo e eu sei, tanto que conduzi vários grupos de emagrecimento com e sem nutricionistas, né? Que o foco é o emocional, mas a gente não tem como mexer com o emocional sem mexer com a alimentação, né? Mas o comer escondido é muito sério, aonde pode gerar compulsão. Então, assim, nós temos uma questão emocional. Olha que sério que é isso. As pessoas não têm consciência disso. A pessoa entra num piloto automático, num comportamento automatizado, e ela só vai. Vou te dar um exemplo. Na pandemia, muitos relatos assim, todo mundo foi para o home office. Home office, muitas pessoas se arrumam da cintura para cima. Calça de pijama. E vai comendo. Então, assim, ficou mais sedentário, as pessoas começaram a ir no piloto automático. Quando você ia experimentar uma calça jeans que você precisa, na hora que começou, eu tinha muitos relatos.
Não entrava. Por quê? Porque é um exemplo que eu estou dando no sentido assim, a pessoa só vai no piloto automático. Ela não está entendendo ali que se ela está comendo um pouco a mais, pode ser uma questão emocional. Porque as questões emocionais, você, como psicóloga, você sabe que às vezes estão super enraizadas ali. Não tá manifesta ali assim, nossa, eu tô comendo porque meu pai morreu, eu tô comendo porque meu marido me largou. Não, às vezes a gente fala, nossa, será que eu tô... Você só tá indo no comportamento. Depois que aconteceu, depois que você engordou os 10 quilos, você vai falar, nossa, eu tô comendo demais. Aí que talvez algumas pessoas se liguem, que assim, nossa, depois que meu marido me largou, eu comecei a comer mais. Depois que meu pai faleceu, depois que eu fui mandada embora do emprego, aconteceu outra coisa. Então, assim, a gente precisa começar... As situações que geram essas emoções e aí fazem você chegar no comportamento. Mas as pessoas querem tratar o comportamento. Eu quero tratar o comportamento que é comer demais, ou que é estar comendo fora de hora. Né? A pessoa não aprofunda. É o que eu te falo. Qual que é a causa da obesidade? Não sei. Fala aí. Eu quero te ouvir. Então, qual que é a causa? Para mim é uma causa. Para o outro é outra causa. Você entende? Qual que é a causa? Ela é pessoal. Nossa, que louco isso. Não tinha olhado. Eu sabia o que o DSM fala, mas assim... Sim, não. Mas aqui ainda a gente está falando de prática. De prática, exato. Exato. Que é o que a gente... Sabe a brincadeira? Tipo, na teoria, a prática é outra. É muito. Assim, ele traz a técnica pra gente, né? Mas a prática é totalmente diferente. É totalmente diferente, porque assim, cada pessoa é uma pessoa. Então, o que serve para mim, não serve para você. Porque para mim, o luto pode ser gerado de um jeito e para você pode tirar de letra. Para o outro, para mim, meu marido me largar, eu posso tirar de letra e a outra se afundar. Então, eu preciso entender assim, o que me levou... Eu acho que a frase certa é essa. O que me levou àquilo? O que me levou a chegar aonde eu estou agora? Você vai ficando bom em reconhecimento das suas emoções. Por isso que a terapia é importante. Porque quando você vai para a terapia, você vai entender... eu sempre falo, né, para os pacientes, a gente vai entender os porquês. Eu sou muito dos porquê. Por que aconteceu? Não sei, Gil. Então, vamos lá buscar. Porque se está desse jeito agora, não só de obesidade, de uma forma geral, se eu estou depressiva, se eu estou com ansiedade, o que aconteceu na sua vida que te trouxe até aqui? E a obesidade, ela é uma doença. Então, assim, o que aconteceu na sua vida... Que te adoeceu. Porque é uma fuga. Como tudo que é exagero, né? Porque o que é a obesidade? É comer exageradamente. Eu venho de um lar disfuncional e violento. E a minha relação com a comida era a relação de quando eu estava fora do meu lar. Que minha mãe, ela sempre foi muito comedida na alimentação e o meu pai também. Então, tanto que eu brinco que eu sou a mais gorda... Olha pra mim, tá? E, assim, eu sou a mais gorda da minha família, assim, de base inteira, assim, base, né? Pai, mãe, mais próximos ali, óbvio, se for pra parentela, vai ter outras pessoas. Mas família núcleo, eu sou a mais gorda. E, assim, é uma mais gorda muito distante, tá? Se você... É que o Lucas não tá aqui hoje, mas assim, se você põe o Lucas do meu lado aqui, você vê uma... Entende? Porque você quer ver, você tem um parâmetro, você tem a comparação. Hoje você está bem. Quando eu te conheci, você estava gordinha. Só que para você, olha que interessante que foi. O que eu me lembro, tá, Carol? É assim, a gente fez um processo, e eu lembro que eu fiz um processo de coaching com você, focado no emagrecimento. Eu senti que depois daquele processo foi onde virou uma chavinha, não sei surreal, qual, não sei confronto. Qual, mas eu percebi o seu processo. Eu fui te acompanhando nas redes e eu fui entendendo o seu processo. Falei, cara, até eu comentei com a minha filha esses dias. Eu falei, depois daquele dia, daquele questionário que a gente fez no processo de coaching, você mudou, virou uma chavinha em algum lugar, né? Que mudou a sua vida, inclusive, que nós estávamos conversando aqui. Então, assim, olha como esse processo... E é isso que a gente precisa. 5, 6 anos, né? 5, 6 anos. E que não deixa de ser um processo diário. Mas você está bem, você conseguiu manter. Mas... Porque a sua chavinha virou. Por isso que a gente precisa conscientizar as pessoas o quanto a terapia é importante. A gente não é vender serviço, não. Não, é assim, a terapia é importante. Para autoconhecimento. Não, gente, não. Todo mundo tem problema, a gente tem que ir para a terapia para tentar resolver esses problemas para que nós não sejamos depressivos, ansiosos, obesos, transtornados, entendeu? Hoje você pega ali a galera dos 13 aos 23, Jesus. São todos transtornados de transtornos. Adorei! Ela deu psicotapa agora! Eu quero um som de tapa agora.
Porque assim, então assim, o que a gente vai fazer com isso? Nesse movimento, exatamente que você está falando e do fazer com isso, eu fui identificando que estava ligado à violência. Todas as vezes que eu sofria alguma coisa que eu sentia como violento, a comida era meu escudo. Exatamente. Entende? Então, por exemplo, eu vivi ciclos de violência doméstica, visualizei muita coisa, presenciei muitas coisas que foram traumáticas para aquela criança. Então, ela foi buscar, todas as vezes que ela tinha acesso a essa coisa que é tão forte para a mente, para o corpo, para o espírito, que é a violência, eu buscava o alívio na comida. E pro leigo, a pessoa que não entende vai falar assim, imagina, desculpa, ó, é desculpa para comer. É desculpa para não sei o quê. É gordo porque quer. E aí, imagina a frustração de um gordinho que está num processo de emagrecimento. E aí a gente entraria em outro assunto, não, de uma pessoa que acha que é gorda e não é. Sim, a que tem frustração a de tentar as coisas. Então, assim, é muito sério. É muito sério. E esse processo de autopercepção que eu fui tendo, que você ia falar um pouquinho de autoimagem, né? Que já entraria em outra vertente. Mas eu percebi que eu me violentava a partir da violência que eu via. Sim. Então, como eu me maltrato, como eu como me maltratando, comendo qualquer coisa, não sabendo o que vai pra dentro, eu cometia a violência alimentar comigo, fruto da violência que eu vivenciava e que eu presenciava. Inconscientemente eu falava assim, essa violência, como que eu me violento também? Então, eu comecei a perceber, por exemplo, assim, qual era o dia que eu comia mais? O dia que alguém falava alguma coisa pra mim violentamente. Porque eu sou o tipo de pessoa que você pode falar tudo, desde que você saiba como falar. Se você fizer uso de palavras de baixo calão, se você fizer uso de uma comunicação violenta comigo, acabou. Não use de violência em nenhum departamento. Você pode expor, total liberdade. Mas, assim, quando entra alguma coisa violenta, aí eu sabia que nesses dias eu comia mais. Percebe? Então, se eu estava em relacionamentos que me tolhiam, me violentavam de alguma forma, me violentava a minha liberdade, minha expressão, que chegava essas informações para mim de forma violenta, era o dia que eu falava, hoje eu vou pedir pizza, não quero nem saber. Mas quando que você teve essa percepção? Ao longo do processo. Eu fui percebendo, por exemplo, quando eu estava frente à figura de maior violência que tinha nesse lar, que era a minha questão paterna. Então, como era... Os dias que meu pai estava perto de mim, por que eu comia mais? Eu fiz uma viagem para o Pará que eu comi absurdamente, Gil. Eu comia assim... Acho que todos os peixes do Pará estavam na minha barriga naquele momento, eu juro por Deus. E a minha avó, né, que é uma senhora já ali, né, a gente tem que dar o direito da experiência, da visualização. Ela passou uns 5 dias, ela me chamou de canto, ela falou assim, você está comendo compulsivamente. Tipo, não vai acabar as comidas do Pará. E aí eu fui entender que era aquela presença. Que aquela presença me gerava uma questão tão forte, tão... E por mais que eu quisesse disfarçar aquilo, né? Tá curado. Você disfarçava. Vamos, na comida. Muito bom, muito bom. É isso que a gente precisa colocar para as pessoas. Isso sim, aqui hoje nós estamos falando de fome emocional, mas isso com comida, com cigarro, com compras, com tudo. É com tudo. São comportamentos para dar conta dessa questão emocional. São comportamentos para eu suprir aquilo, para eu preencher algo que muitas vezes eu não sei o que é. Que está ali, mas que eu não sei o que é. E para quebrar foi essa tomada de consciência, de saber que mesmo que o outro me violente, eu posso quebrar o ciclo da violência. Eu não preciso seguir o ciclo de violência. Então, eu fui devolvendo para mim esse poder, acho que a palavra é essa, devolvendo o poder para mim de dizer assim, não, eu posso lidar com essa violência que eu fui exposta sem me violentar. Mas como você falou, foi um processo, foi uma tomada de consciência para internalizar isso de um jeito diferente. Acho que muitas pessoas também não estão abertas ao processo. Não, as pessoas querem imediatismo. Quando as pessoas vêm para um grupo de emagrecimento, Gil, eu consigo emagrecer? Eu tenho uma festa no dia 10. Eu consigo emagrecer 10 quilos até o dia 10? É assim. Então, assim, não.
Eu não minto, assim, eu não enrolo as pessoas. Se você quiser fazer o tratamento comigo, é um processo. Depende, cada caso é um caso, depende muito do peso que a pessoa tá, que a pessoa quer chegar, né? A gente não pode ser hipócrita, porque assim, a pessoa vai entrar no processo e eu começo a fazer uma questão alimentar com essa pessoa, tirando, colocando comida, não tirando, né? Então, eu faço o processo oposto e, neste processo, a gente vai trabalhando as questões emocionais. Dentro disso, veio uma coisa muito legal. Dentro disso, as pessoas começam a entender. E aí eu tenho paciente que, inclusive, nem precisa fazer processo de emagrecimento, ela já começa a emagrecer. Só de tirar o peso emocional de certas situações. Eu tenho um grupo e eu tinha uma técnica de mindfulness. Eu usava várias técnicas dentro do grupo. Eu nunca me esqueço de uma paciente, eu tinha sempre pacientes reincidentes que fazia o primeiro grupo, aí não emagreceu, ainda faltavam uns quilinhos, ia para o segundo. E aí eu apliquei a técnica numa paciente que estava em processo de separação. E essa técnica é assim, né? Você come sem nenhum estímulo externo. Você vai lá, você vai escolher uma refeição do dia, café da manhã, almoço ou jantar, que você esteja sozinho, sem nenhum estímulo, sem celular, sem televisão, sem nada. Agora é hora da galera anotar, hein? E aí você vai sentir o sabor daquele alimento. E eu pedia para ela assim, quando você estiver comendo, anota para mim. Como que é o antes, o durante e o depois. E essa moça, eu nunca me esqueço que ela descrevia, ela estava no processo de separação, o marido tinha saído de casa, e ela falou assim, Gil, eu comia a verdura e a verdura vinha um gosto amargo, eu sentia como ela era dura, eu sentia como... E ela foi me descrevendo conforme ela ia mastigando, o que ela ia sentindo, porque aí você está naquele processo sozinha, focando no que foi proposto, né? E aí a pessoa sente o alimento. Então, assim... a gente precisa ter consciência disso. E eu estou explicando isso, que naquele caso é uma representatividade de uma refeição que ela fez com o marido, que aquela refeição trouxe aquela sensação. Mas, assim, o que a comida representa para a gente? Quando eu sento para comer, que é uma das minhas técnicas, assim, qual que são meus pensamentos antes, os meus pensamentos durante e depois? Quando eu como muito, que eu falo, não, vou comer só um pouco. Mas não, vou repetir. Não que não possa, porque hoje nós temos técnicas nutricionais incríveis, de bons profissionais aí, que você faz uma dieta comendo. Eu tenho um paciente, ele é bodybuilder. Tudo bem, né? É diferente porque tem uma questão aí hormonal e tal. Mas ele está num processo off agora. Ele não engorda mais. Ele come quase 3.000 calorias. Ele fala assim, Gil, eu não me conformo que eu emagreço. Eu estou emagrecendo. Então, ele entrou comendo quase 3.000 calorias. Por quê? Porque ele adaptou o organismo dele. Claro, ele faz com coaching, ele faz as coisas. Mas, assim, olha que interessante. E a gente foca, porque ele veio... Sabe qual foi a queixa que ele me procurou? Compulsão alimentar. E aí a gente descobriu uma demanda extremamente emocional, que nós estamos trabalhando isso no decorrer, está comigo faz 2 anos. Se você vê o corpo desse cara hoje, comendo 3.000 calorias. Ô, Gil, mas na prática clínica, aproveitando esses casos que você trouxe, na prática clínica, você percebe uma dificuldade desse reconhecimento das emoções? Sim. A pessoa não entende, a pessoa não sabe. Não. Não acessa? Não. É piloto automático, que nem eu estou te falando. Talvez agora, por exemplo, ver um podcast desse, ver uma conversa dessa, a pessoa vai falar, caramba, nossa. Mas assim, no dia a dia, não. Se a pessoa não faz terapia, ela não sabe. Ela simplesmente, assim, ela tem vontade de comer, ela sabe que tem alguma coisa errada. De acordar de madrugada. Eu lembro que o Jô Soares falava que ele acordava de madrugada para comer feijão congelado. Ai, é um nível de compulsão. Muito forte. A questão emocional nos leva, muitas vezes, à compulsão, como nos leva à anorexia, como leva aos transtornos alimentares. Teve algum caso que você pegou que foi um caso muito difícil ou muito complexo que você consiga partilhar com a gente? Olha, eu pego, graças a Deus, eu pego poucos casos de anorexia, que eu acho muito triste. Os casos que vêm para mim, viu 2 casos, e o de anorexia de uma garota de 13 anos, por conta de rede social. Ah. E assim, tem uma emoção ali? Tem. E a mãe toda fitness, a mãe toda... E aí,
Ai, isso não pode comer. Então, é regrada para comer. E aí ela tinha medo de comer e engordar. E aí ela tinha medo... E aí ela falava da Virgínia para mim. E eu falava para ela assim, você sabia, né? Que ela tem lipolagem. Ela tem... Porque ela queria ficar com a barriga igual. Eu falei assim, você precisa pesquisar. Você não pode focar na rede social. Adolescentes com questões alimentares, com transtornos alimentares, é muito complexo. É muito difícil. Porque o adolescente, assim como a criança, a gente depende dos pais para conseguir ter um retorno positivo. A gente não consegue ter um retorno positivo só com eles. Então, para mim, o caso que mais me agravou foi esse, assim. Porque a mãe... E essa mãe, uma fofa, ela tentava ajudar. Só que, na verdade, a dinâmica não colaborava. Porque, ao mesmo tempo que essa mãe queria ajudar, essa mãe trazia essa pegada assim, temos que ir para academia, temos que queimar a caloria. Então, você comeu tanto, tem que... E eu falava, você está percebendo o processo? Tanto que elas saíram da terapia, a hora que eu trouxe essa mãe para essa questão. Mas não é uma crítica. Eu sempre falo que os pais dão os melhores que eles têm com aquilo que eles têm. Não é uma crítica, mas é entender essa dinâmica na qual eu estou fazendo a minha filha fazer aquilo. Então, para mim, foi um caso bem complexo, porque que eu tinha que contar a caloria com ela na sessão. Ela carregava as expectativas dessa mãe, né, Gil? Não, e ela falava assim, Gil, eu posso comer tal coisa? Então, ela não comia o lanche da escola. E aí eu tinha que pegar, pesquisar todo tipo, a rotina alimentar dela, para eu explicar para ela que tanto que ela podia comer, porque ela treinava, porque ela tinha uma rotina assim, porque ela era uma adolescente que estava em fase de crescimento. Então, para ela era muito difícil assimilar. E ela falava assim, hoje eu consegui comer uma tapioca. É muito complexo, é muito difícil. Então, assim, mãe tem culpa? Não tem culpa, não tem. Não tem, porque eu percebia que essa mãe queria ajudá-la, entendeu? Mas essa dinâmica era o reforço, ao mesmo tempo que era o reforço positivo, era o reforço negativo, né? Ao mesmo tempo, não, filha, vai para terapia para aprender. Não, ao mesmo tempo assim, não, você precisa malhar, porque precisa ter, e a alimentação precisa ser assim, porque entendeu? Porque assim, eu sou o exemplo. Se eu falo assim, filha, eu não vou comer coxinha porque a coxinha engorda, não vou comer coxinha. E aí eu tô ali, cuidado, hein? Cuidado que se você comer, eu vou parar de comer. Vai virar uma referência para mim, porque se eu comer, eu vou engordar. E isso é muito sério, que seria assim, para um outro momento, mas que também é muito sério. O que reflete, às vezes, ou na magreza, ou na... Quantos pacientes que eu tenho que engordam para confrontar? E aí, chega num peso, o paciente chega num peso, então assim, tá com 90 quilos. Aí a gente começa o processo. Chega no 78, o paciente volta. Chegando 70, eu tinha um paciente que a gente tentou 3 vezes, ela chegava e falava, não, tem coisa errada. E aí tinha uma memória afetiva por causa dos 78 quilos, que o marido falou tal coisa para ela quando... Olha que sério que é isso. Olha quão complexo é essa questão. É bem profundo. Entendeu? Então, assim, a obesidade, né... Acredito que, assim, ela é uma questão 100% emocional, onde a gente precisa, nós, profissionais da saúde, psicólogos, nutricionistas, a gente precisa psicoeducar essas pessoas de que existe um processo. Hoje eu vejo muitos profissionais falando, gente, vocês não vão emagrecer 10 quilos. Tem os profissionais que colocam o chocolate na dieta, que colocam o doce de leite na dieta, que coloca... Porque as pessoas têm que... O que é o emagrecer? É eu queimar mais do que eu vou ingerir. Para eu poder ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, eu preciso fazer atividade física junto. Não tem segredo. Só que é um processo. Para eu entrar nesse processo, eu preciso mudar hábito. Hábito, comportamento e pensamento. Por quê? Porque aí, você sabe, a gente é TCC, né? Comportamento, pensamento, que gera comportamento, que gera... E aí a gente vai chegar do psicólogo TCC. Porque a gente vai chegar na questão emocional. Que é tudo isso que a gente está falando aqui. Que o comportamento gerou o pensamento, que gerou aquela emoção, que gerou tudo aquilo que eu estou fazendo, comendo compulsivo, fazendo tudo, sem perceber. Quando eu percebo, é tarde. É assim, a pessoa não só vem procurar terapia quando ela está no fundo do poço. É muito raro a pessoa vir procurar terapia assim, estou procurando porque já estou vem quando entrando tá no lidando poço. no prejuízo. Quando ela entra, quando o prejuízo acontece, ela busca ajuda. Na questão do peso, não é muito diferente. Não, isso diferente. Sim, eu tenho e a gente tem muitas pessoas magrinhas, assim, muitas magrinhas que têm uma questão física,
física não orgânica, vamos dizer, de colesterol, diabetes, muito maior do que muito gordinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu tô com uma pessoa que eu, né, porque eu tenho mais acesso a essa pessoa por uma amizade ou por alguma coisa nesse sentido, antes de eu te fazer essa pergunta, eu vou contar uma história. Que você falou desse caso da Virgínia, dessas famosas. E isso é um exercício que eu faço bastante dentro do consultório, tá, Gil? Por exemplo, você vê uma pessoa que vende roupa. Essa pessoa que vende roupa, ela faz aqueles videozinhos que troca de roupa, troca de roupa, troca de roupa. Uhum. E se perdeu muito o olhar pelo quanto que aquela pessoa vive para aquilo. E se você é uma médica, se você é uma advogada, se você é uma dona de casa, você não vai ficar igual aquela mulher do vídeo. Mas em algum momento da sua cabeça, porque aquela mulher do vídeo, ela sabe que ela tem que treinar, ela sabe que ela tem que comer, porque ela está vendendo a imagem dela. Então, é uma dinâmica, vou voltar para a palavra que você falou, uma dinâmica de vida completamente diferente da sua. É como se eu dissesse assim, peixe pode voar? Você é bicho de mar. Olha, você falou uma coisa super importante. Eu nunca me esqueço. Uma coisa... Gente, não sou... As pessoas falam assim, Gil... Às vezes a pessoa vai na minha rede social e fala assim, Gil, eu sei que você é contra a bariátrica, eu sei que você é contra o jejum. Eu não sou contra nada. Boa. Eu acho que tem que ser feito assim. Eu quero fazer uma prática. Jejum intermitente é um estilo de vida que eu tenho que fazer da forma correta. Eu quero morrer quando eu entro nos grupos do Facebook e a pessoa tá lá assim, eu estou 36 horas sem comer, estou morrendo de dor de cabeça, lá, lá, lá. É óbvio que eu vou estar com dor de cabeça. Eu estou 36 horas só com água no meu organismo. Então, assim, eu sou a favor de fazer a coisa correta. Quer fazer jejum intermitente? Vai procurar um nutricionista especialista em jejum. É o estilo de vida que você quer ter? Você quer ser vegano? É o estilo de vida que você quer ter? Propõe uma dieta. Começa... É o que eu te falei no começo. Ninguém consegue sozinho. Boa. Ninguém consegue sozinho. Eu preciso do outro. Eu, para emagrecer, eu vou passar com o Nutri na segunda-feira. Eu preciso emagrecer. Está afetando a minha saúde. Entendeu? Eu cheguei no ponto que eu estou trazendo para vocês. Por que eu cheguei até aqui? E aí eu fiz uma linha do tempo e entendi. Bom, chegou meu momento, eu não estava. Aí aconteceu tudo o que aconteceu. Vamos retomar, não dá. Eu falo que a gente entra numa pegada de dó de nós mesmos, a gente tem que sair desse ciclo. É muito importante as pessoas perceberem as recaídas, né, Gil? Sim. Eu acho que as pessoas não se Sim. permitem. Tem pessoas que chegam na terapia e falam assim, é porque eu não melhoro, eu tô igual, Ninguém nunca tá igual. Eu não sei de onde tiraram isso que tá igual. Tá igual do quê? Não, mas eu tô te contando isso que eu ia te falar um exemplo. Entro um grupo de emagrecimento e a menina falou, eu quero ficar igual a Débora Seco. Ai, Jesus. Aí eu falei pra ela assim, meu amor, vamos lá. Vem cá, linda. A Débora Seco tem personal. Você tem personal? Não. A Débora Seco tem uma pessoa que faz a alimentação para ela. A Débora Seco, ela faz drenagem, muito provavelmente, massagem, drenagem, porque geralmente elas fazem 2, 3 vezes por semana. Você faz. Se você tiver a condição financeira de fazer tudo o que ela faz, você vai ficar com o corpo igual, melhor, dependendo da estrutura. Ninguém igual a ninguém, é o que a gente está falando aqui desde o começo, né? Então, assim, eu olho para a vida do outro, mas o que o outro faz para chegar lá? A gente não está criticando. Ela deve ter uma nutricionista que faz um cardápio para ela, uma pessoa que... Fora uma questão genética, metabólica, não, tem tudo né? Isso, né? A gente está falando do que a pessoa está vendo, do processo. Sim. Né? Estou dando exemplo dela, que foi um exemplo que eu tive no meu grupo. Eu quero ficar igual a ela. Dá para ficar? Dá. Mas aí você tem... O que a Débora Seco faz para manter o corpo que ela mantém? Eu consigo fazer isso? Eu consigo. Mas eu acho que esse ponto que você falou e que eu trouxe, por isso que eu ia te fazer a pergunta, é da questão de motivação. Eu lembro de uma entrevista, me marcou muito, essa entrevista deve ter uns 6, 7 anos, daquele cara que faz o Wolverine no X-Men, que é maravilhoso. E aí ele tira a blusa, né? E a jornalista fala assim pra ele, nossa, o seu shape tá maravilhoso nesse filme, tudo e tal. Elogia ele, isso, né? Na rede TV aberta. E ele vira e fala assim, essa é minha vida, é minha função, meu trabalho. Eu recebi um acompanhamento meses para ter esses gominhos na minha barriga. Então, assim, ele mostrou processo, Gil. Ele mostrou processo, motivação. Não, olha, eu tive que seguir um estilo de dieta rigoroso, porque eu tinha esse trabalho para entregar. E muitas vezes o seu trabalho não tem nada a ver com o seu corpo.
Às vezes você nem mostra seu corpo no seu trabalho. Então, eu acho que é legal levantar esses insights. E esse negócio da comparação, da pergunta que eu ia te fazer, é porque minha amiga chegou comigo e falou assim: ah, eu quero ter o corpo igual da Virgínia. Bendito esse corpo da Virgínia, né? Que sangue de Jesus tem poder. Aff. Aí eu peguei e falei assim pra ela, eu ri. Reação automática, eu ri. Expectativa é realidade. Eu ri. Péssimo, né? Mas assim, eu não consegui ter outra reação no momento, porque eu acredito em você, mas não sei se eu acredito tanto. Ok. E aí, a risada chateou, deixou chateado e tudo mais, faz parte do processo, né? Frustramos pessoas o tempo inteiro, somos frustrados o tempo inteiro nas relações. Passou um tempo, ela chegou e falou assim, tá bom, o da Virgínia eu não vou ter. Eu falei, não, né? Que, poxa, linda, hoje a Lua tá em Vênus e o Mercúrio retrógrado foi embora, não é possível. Aí ela pegou e disse assim, eu vou ter igual da Paola de Oliveira. Eu falei, não. Não, da Paola é mais acessível. Ô, amiga, pelo amor de Deus. É mais acessível. Eu vou embora. Não, é a mulher gostosona que, tipo, vai pra academia, amiga, mas você ainda consegue uma assim dieta é Paola boa. de Oliveira, né? Não, tudo bem. Mas assim, o que você precisa entender... Ó, e aí, vamos lá. Amiga, eu queria correr. É assim, eu falei, na primeira eu ri, agora eu quero correr. O que eu faço? Eu quero ser igual. Então, assim, a gente precisa motivar a ser uma referência. Boa, gostei disso. Você entendeu? Então, assim, a Virgínia é uma referência. E aí, é sempre assim, o que a pessoa faz? Só que a gente tem que entender que muitas das atrizes, muitas das influencers, tá, elas têm procedimentos estéticos. Então, assim, elas têm que nem lipolade, elas têm lipoaspiração, elas têm silicone, elas têm... Enfim, e assim, eu vou ficar igual? Não vou. Ela pode ser uma referência. E aí, o que eu vou fazer para ficar igual a ela? Uma inspiração, Eu né? tenho uma inspiração. Não sei se você conhece uma lutadora chamada Julipoca. Não. Meu, o corpo daquela mulher é a minha inspiração. Então, o que ela faz? Ela faz musculação e ela faz boxe. É o que eu quero fazer. Mas aí é Você dentro entendeu? de um aspecto funcional, Mas, né? sim, então assim, não vou ficar igual nunca, porque ela é uma atleta, ela é profissional, então eu tenho a consciência. Mas ela é minha inspiração do tipo de treino, da rotina dela, da alimentação. É isso que eu quero seguir, por isso que eu estou indo no nutricionista. Vou fazer tudo de uma vez? Não, eu estou indo no Nutri. Mediante do que for combinado, eu vou para academia, e aí vou começar meu processo, e depois... Estou muito gordinha, então, assim, não vou chegar na academia já pegando 100 quilos. Então, é um processo que eu vou ter que adaptar o meu corpo para ir para o boxe, porque o boxe é puxado. Entendeu? Excelente. Então, temos Então, que... a gente precisa, assim, vamos ter referências. Vamos tentar olhar para nós mesmas e, assim, a fome emocional. O que me fez chegar até aqui? De coisas boas e ruins. Não é focar só no que é ruim. Porque quando a gente foca no problema, a gente não vê a solução. Então, a gente precisa focar no nosso processo. Então, o que me fez chegar até aqui? O que eu preciso fazer com isso? Sim, O que eu vou fazer com isso? Eu acho que isso que você falou é muito interessante, porque a gente, às vezes, vincula esses processos a dor e sofrimento. Mas eu tive uma fase da minha vida que estava muito social. Muito social. Muito. E aí eu comi muito nessa fase. Muito. Tava muito restaurante, assim, brincando 3 vezes, 4 vezes por semana. Churrasco. Essa volta aí pandêmica, que todo mundo fica muito mais... agora vamos viver, né? Abriu a porteira. Eu ganhei bastante peso. Ganhei bastante peso e eu tava feliz. Eu não tava passando por nenhum processo de luto, nenhum divórcio, nenhuma perda de emprego. Não, mas é que a pandemia foi um caso à parte, eu acho. Boa. Que foi um caso que é onde todo mundo era dinâmico, todo mundo tinha uma rotina, e isso se quebrou para todo mundo. Para todo mundo, exato. Então, assim, eu acho que qualquer processo principalmente de engordar, porque quem não engordou na pandemia, né? Eu quem emagreci, engordou, por Gil, favor, sabia? gente, sério, nossa. Foi o melhor período de pra mim, emagrecimento para mim. A gente sentada trabalhando, né? Tudo assim, só faz assim para comer, né? Porque para você ver, por isso que para mim foi um choque, porque como eu reduzi muito peso durante a pandemia, muito mesmo, porque eu fiquei home office total. Eu tinha deslocamento, morava em São Caetano e trabalhava em Pinheiros. Ia e vinha de Pinheiros.
No caminho, né? Eu não sei se alguém já fez esse caminho aí, mas você tem vendedor de tapioca, vendedor de morango, vendedor... E você quer ajudar com a economia do seu país, né, gente? Eu juro que era isso. E eu voltava pra casa assim, ó, todos os dias. E ia comendo ali pra dar um alívio de estar em trem, metrô, cipó. E eu ia comendo, fone de ouvido e comendo. Quando eu passo pelo processo da pandemia, que eu elimino, de verdade, eu elimino essa trajetória de ir e vir, eu tenho uma redução de peso, assim, mais de 15 quilos. Mais de 15 quilos foram eliminados. Legal. Só que quando eu volto pra essa vida social, vamos nos permitir, Lulu Santos, entendeu? Porque aí, assim, eu preciso viver. Não sei até quando que a gente vai viver, vai que né? tem outra pandemia. Todos os churrascos me convidem, entendeu? Eu comecei um namoro por causa do churrasco, gente. Eu sou dessas. A pessoa falou, eu tenho um churrasco. Eu falei, por que você não falou isso antes, querido? Eu com churrasco. Você vê que até isso é emocional, né? Tudo que a gente vai fazer que deixa a gente feliz tem comida no meio. Ai, vamos encontrar com um amigo? O que nós vamos fazer? Vamos comer um lanche? Vamos encontrar com a galera? Vamos fazer um churrasco? Vamos comemorar? Vamos... Então, olha só como afetivamente a comida está em todos os lugares. Em todos os lugares. Meu amor, o tempo voou. Obrigada. Eu te agradeço demais. Bem, eu te agradeço pelo convite. Você é incrível. Obrigada. Tanta experiência que a gente ficaria aqui um tempão, gente. Horas e horas. A gente tem uma brincadeira, tá? Se você topar. Pode fazer essa carinha de susto aí. Faz, que todo mundo faz essa carinha de susto. É uma brincadeira do cronômetro. Você tem 1 minuto para completar uma frase minha. Tá, vamos tentar, vamos ver. Vamos lá, vou zerar, mostrar pra todo mundo que tá zerado. Beleza? E aí, vou colocar, você completa. Eu não pensei em nada, é tudo espontâneo daqui pra ser espontâneo, daí pra gente ficar na mesma sintonia, tá bom? Tá. Assim, a Ana veio com as perguntas prontas. Não. Beleza? 1, 2, 3 e... Comer emocional é? Frustração. Fazer terapia pra lidar com emagrecimento ajuda? Lidar com todos os problemas. Ser magro é? Estereótipo. Ela é perfeita! Parou no 18, é que eu fiquei tão presa na perfeição que chegou no 19. Esse 1 segundo foi de perfeição. Volte, por favor. A gente tem muita coisa pra conversar, viu? Eu acho que uma das coisas que mais fez sentido quando eu te chamei foi... você falou várias coisas do tipo, não sei se eu tô no meu melhor momento, nosso melhor momento sempre é hoje. É agora. É o que a gente tem pra oferecer no nosso agora. Obrigada, viu? Beijo, gente. Curte, compartilha, comenta. Beijo no coração de vocês. Até a próxima.